O primeiro grande quarterback da NFL. É sobre ele que nós vamos falar hoje. Eu e o Vini, nós somos do Endzone Brasil e estamos aqui fazendo uma série de episódios de podcast para falar do Clube das Lendas. O que é o Clube das Lendas? São os principais quarterbacks da história da NFL, os 10. Listado por nós, mas sem ranqueamento, sem um acima do outro, só um clube para os 10 principais nomes dessa posição, que é a posição mais importante do futebol americano. Mas, antes da gente começar, peço que você se inscreva no canal do Sport Tudo para você não perder nada do que a gente faz. Aqui tem conteúdo de basquete, de futebol e agora de futebol americano. Então curta, compartilhe e comenta, deixe seu comentário para você ver se você concorda ou discorda da gente. E compartilhe com seu amigo também, para ver se ele pelo menos gosta um pouco da que a gente traz aqui. Então, pra gente começar, Vini, prazer estar aqui mais uma vez. E cara, Johnny Unitas, é sobre ele que a gente vai falar hoje. Um dos grandes quarterbacks da NFL e provavelmente o primeiro grande quarterback da liga, né? Exatamente, o primeiro grande quarterback do jogo aéreo. Sim. Porque existiram alguns bons quarterbacks antes do Johnny Unitas, mas ele foi o primeiro grande cara que colocou o jogo aéreo em foco na NFL. Eu sei que a gente falou do Dan Marino aqui em outro episódio, mas o Dan Marino, na verdade, ele levou isso a outro patamar, né? O Johnny Unitas, ele foi o primeiro cara que realmente era um quarterback passador a fazer sucesso na NFL. Ele chega na liga em 1956, uma época onde a NFL era pré-Super Bowl ainda. Era pré-Super Bowl, e ela não era o esporte mais importante. Sim. Isso é uma coisa que a gente precisa falar. Ela não era o esporte mais importante dos Estados Unidos, o beisebol dominava, e o futebol americano vinha engatinhando, crescendo, já era maior do que, claro, 20 anos antes, quando a liga tinha começado, na década de 30. E aí ele chega no Baltimore Colts e tal, começa a levar a importância do time, e aí tem o primeiro, eu gosto de dizer assim, o Johnny Unitas, ele é o cara que o primeiro grande momento dele foi o maior momento dele na sua carreira. Então, tipo assim, depois ele teve grandes passagens ainda, mas assim, o NFL Championship Game de 1958 é conhecido como o maior jogo já jogado. Exatamente. É esse o termo que os americanos usam. Assim, entrou pra história da NFL, é uma audiência absurda. Foi um jogo entre Baltimore Colts e New York Giants, valendo o título da NFL. Não era Super Bowl na época, como a gente já falou. Então era o NFL Championship Game. E foi uma partida incrível. Foi o primeiro jogo da história da NFL que foi a prorrogação. Então, assim, isso atraiu muita atenção da mídia, audiência, e elevou realmente a NFL a outro patamar. A NFL pós-final de 58 é outra do que era até aquele momento. Tanto que a partir de 1960 começa a surgir outras ligas, começa a expandir o futebol americano, a EFL, aquele caminho que vai conduzir até a criação do Super Bowl no final da década de 60. Então, assim, o NFL Championship Game de 1958 é um marco na história do futebol americano nos Estados Unidos. E quando a gente vai estudando a história, não só do futebol americano, mas como em qualquer esporte, a gente vê uma escadinha, né? De pessoas importantes e tudo mais. A gente falou do Dan Marino, que ele lançou, 48 touchdowns na década de 80. Recordes que duraram 20 anos. Exatamente. E o Johnny Unitas, que lançou 32 touchdowns na década de 50. Depois do primeiro ano dele, que foi o ano de calor de 1956, ele liderou a liga em touchdowns 4 anos seguidos. Tudo isso tendo 24, 25, 26, 27 anos. Então, mostrando, sendo MVP, concorrendo ao MVP, praticamente 3, 4 anos seguidos. Isso mostrou um pouco sobre como ele revolucionou a liga também, né? Porque como a gente estava falando aqui, um pouco antes também da gente começar a gravar, que é sobre como ele mudou a história da liga em questão de linha de scrimmage, né? Normalmente, o técnico falava a jogada, e o quarterback escutava e executava. Ele foi o primeiro que olhou e falou assim, não, peraí, essa aqui não é a melhor jogada que a gente pode fazer. Então, eu vou comandar a linha e você fica aí, técnico. Fiquei na sua, deixa eu comandar. E normalmente isso sempre dava certo, né? Ainda mais por ele ser um quarterback muito à frente do seu tempo. Ele era um quarterback muito eficiente para a sua época também. E como você falou, ele jogou o maior jogo de todos os tempos, né? Que é o NFL Championship Game de 1958. Mas no ano seguinte veio a consagração, né? Que aí ele se estabeleceu como o grande quarterback da NFL naquela época. Ele vence o título, então, em 1958, uma partida eletrizante, 23-17, e se coloca em outro patamar. E em 59 é o ano da afirmação. Ele vence o prêmio de MVP da liga pela primeira vez, e na sua carreira, após ter ficado perto, vence o título mais uma vez, então ele é bicampeão da NFL, e coloca os Colts como o time do momento, né? Ele lança, como o Davi falou, 32 touchdowns em 1959. Isso é muito absurdo. Isso é incrível, assim, e 14 interceptações, que não é um número alto, considerando a época. Então, realmente, é uma grande temporada. Ele se estabelece, só que ao mesmo tempo, enquanto ele atinge o ápice
vem um declínio depois. Não dele, porque ele continua tendo um nível de performance ok. Mas os Colts entram em declínio, né? E passam os anos de 60, 61, 62 e 63 fora dos playoffs. E aí vem a temporada de 1964, né? Que é o ano da ressurreição, vamos dizer assim. Ele e os Colts ressurgem para o cenário do futebol americano, retornam aos playoffs. Ele é eleito MVP mais uma vez e se torna relevante na NFL de novo, né? E isso é importante por quê? Porque na década de 60, o jogo terrestre estava tomando conta da NFL. Sim. Alguns grandes corredores surgiram nesse período, grandes running backs no caso, né? Que elevaram a importância do jogo terrestre na NFL. Os Packers tinham, os Browns tinham, times que conquistavam títulos naquele momento. Então, o Johnny Unitas ressurgir e mostrar, não, o grande quarterback tá aqui, é importante, ainda o time pode vencer. E isso no finzinho da era pré-Super Bowl, né? Então, ele coloca os Colts em relevância de novo. E aí, em 1966, então, começa a era Super Bowl, né? E ele continua relevante. E no Super Bowl 3... o time dos Colts chega no Super Bowl e perde para os Jets, né? Exatamente. Se existe o Super Bowl hoje, é por conta dessa partida. Porque, enfim, o John Namath garante a vitória do New York Jets 2 dias antes. Ele diz para os jornalistas, podem escrever aí, eu garanto que o New York Jets será campeão do Super Bowl. E nenhum time da EFL tinha ganho o Super Bowl até aquele momento, então até se questionava se realmente vale a pena existir esse jogo, porque a NFL tá ganhando todos os anos e tal. E ele promete e ganha. E muita gente pensa que o Johnny Unitas perdeu esse jogo. Mas na verdade ele não jogou, ele estava machucado, o quarterback dos Colts foi outro. Os Colts perdem o título, os Jets vencem, o Super Bowl nasce, toda a mística que existe até hoje. Mas ele olha para aquilo e diz, ok, eu vou ter minha chance. E mesmo com 37 anos de idade, ele lidera o Baltimore Colts à vitória no Super Bowl 5. E é incrível, né, quando a gente vê, por exemplo, os personagens que estavam naquele Super Bowl 3, né? A gente tem John Namath, aí tem o Johnny Unitas, que beleza, ele se machucou. E a gente tem o grandíssimo Don Shula, que era o técnico do Baltimore Colts. Don Shula, que nem a gente falou aqui no episódio do Damarino, um dos maiores técnicos da história, o técnico com mais vitórias de temporada regular e playoffs de todos os tempos, e um dos maiores personagens da história da NFL. E aí vem essa consagração do Super Bowl 5, que é considerado até um dos melhores times da história, né? Por causa de toda a sua complexidade, por causa de toda a sua versatilidade. Mas um ponto, cara, que você falou que me impressionou bastante é a idade dele. Jogar com 37 anos naquela época não tem nada comparado a jogar 37 anos hoje. A medicina era diferente, o físico das pessoas era diferente e... ter mais de 30 jogando já era complicado. Não, a proteção ao quarterback não existia. Eu gosto de falar, eu particularmente falando assim, pra quem gosta de jogo aéreo, gosta de quarterback, existe dois tipos de NFL. A NFL pré-1978, que é antes da regra de interferência de passe, onde basicamente era liberado cometer agressão contra os recebedores durante a que recebeu o nome de jogador dos Steelers. Exatamente, o nome é a regra Mel Blount, porque ele espancava os recebedores adversários enquanto eles faziam a rota. Muito bom. Então, a NFL pré-regra de interferência de passe era outro esporte. Era muito mais difícil passar a bola. O quarterback nessa idade jogando, assim, ele tava realmente colocando a vida dele em risco. Tanto que vários quarterbacks dessa época tiveram concussão depois, né? Tiveram problemas depois na vida deles. Então, e o Johnny Unitas consegue, ele se mantém relevante, ele vence o Super Bowl 5. E, cara, e dali pra frente, sim, ele entra na reta final de sua carreira, um declínio. E, assim, ele infelizmente sofreu de um mal que grandes jogadores sofrem, né? Que é o quê? Não saber a hora de parar. A gente falava, até eu e o Davi esses dias em off, sobre grandes esportistas que não souberam a hora de parar, né? Sim. Caras que prejudicaram seu legado porque, enfim, esticaram a carreira um pouco demais e tal. O Johnny Unitas não chegou a prejudicar o legado dele, mas os últimos anos da carreira dele não fazem jus ao jogador que ele foi, né? No seu auge. Então ele acaba encerrando a carreira no San Diego Chargers. Muitas pessoas nem lembram que ele jogou nos Chargers na temporada de 73. Com 40 anos também, ele jogou 4 jogos só, perdeu 3 desses 4 jogos, lançou 7 interceptações. Não era nem um resquício do quarterback que ele um dia foi, né? Sim, infelizmente ele acabou prolongando um pouco demais sua aposentadoria, mas enfim, ele foi um grande quarterback para a história da NFL. A relevância dele é imensurável. Dá pra gente dizer que existe um pré e pós Johnny Unitas, né? Porque ele revoluciona não só a questão dentro de campo, mas a forma que as pessoas estavam vendo o quarterback. Tipo assim, antes, o quarterback era
cara que passava a bola. Não, agora ele se tornou um personagem, um líder, um cara que literalmente comandava as tropas dentro de campo. E pra se ter uma ideia, na década de 50 na NFL, os quarterbacks eles jogavam em outras posições. O desprezo pela posição de quarterback era tão grande que, por exemplo, Sammy Baugh, um dos grandes quarterbacks da era pré-Super Bowl, cara, ele jogava de safety. Que é uma das posições que mais toma pancada na NFL. Ele jogava de punter. Então, assim, era bem comum os quarterbacks terem mais de uma atividade no time. E o Johnny Unitas mostra, não, cara, o quarterback pode ser o protagonista. Sim. Ele pode ser a peça-chave do jogo aéreo, enfim, da organização ofensiva, como o Davi falou, de chamar jogadas. Ele realmente coloca o quarterback em outro patamar. E depois dele, que vem uma geração que consolida isso, como Roger Staubach, Terry Bradshaw, Dan Marino. Ainda na década de 70, o Frank Tarkenton dos Vikings. Favoritos dos Vikings. Então, assim, vários quarterbacks que foram vindo e puderam desfrutar, entre aspas, desse caminho que o Johnny Unitas abriu. Eu gosto pra caramba da carreira do Unitas, porque a gente consegue ver um paralelo do começo e da segunda metade ali, né? Porque ele teve um começo muito meteórico, ficando, né, sei lá, na briga pelo MVP, top 3 MVP nos 4 primeiros anos. Tem aquele tempo de seca e depois ele volta vencendo 2 MVPs em 5 anos, vencendo Super Bowl, sendo novamente relevante, mostrando que ele ainda estava ali. Porque ele foi relevante, foi o melhor quarterback do mundo no começo dos seus 20 anos e no começo dos seus 30 anos. Então, ele é um quarterback que entendeu a época que ele estava vivendo, ganhou vários prêmios individuais, foi várias vezes pro Pro Bowl, pro All-Pro, e liderou a liga em jardas muitas vezes. Foram 4 vezes, liderou a liga em touchdowns 4 vezes também. Colocando números, por exemplo, a gente fazendo paralelo, o que o Dan Marino fez na década de 80, o Johnny Unitas fez na década de 50 e 60, e é por causa disso que ele tá aqui. Porque se o Dan Marino fez aquilo, foi por causa do Johnny Unitas. Se o Patrick Mahomes faz o que ele fez hoje, foi por causa do Dan Marino. E você vê a conexão desses jogadores, como eles revolucionam, como eles influenciam, como eles impactam o esporte em si, né? Então, o Johnny Unitas, cara, ele é um pioneiro na posição de quarterback. Ele é o protótipo perfeito para aquela época, porque ele estava muito à frente do seu tempo, as pessoas começaram a olhar para ele e falar: esse é o futuro. Esse é o futuro. Esse é o quarterback. E eu acho legal que é o seguinte, porque ele jogou o auge dele foi na era pré-Super Bowl. Sim. Só que assim, o destino quis lhe agraciar ainda com um título de Super Bowl para que realmente não ficasse dúvidas. Não, ele venceu antes, ele venceu na era Super Bowl, ele foi vitorioso, ele foi bom jogador, independente da circunstância de jogo na qual ele estava inserido. Isso eu acho que é muito marcante na carreira do Johnny Unitas. Acho que é isso, né, cara? O Johnny Unitas é um cara muito importante para a história. Então, Vini, da mesma forma que a gente sempre finaliza nossos episódios, onde você tem ele na sua lista pessoal, assim, mais ou menos, qual número? Pra mim, Johnny Unitas está fechado na 4ª posição. Assim, não vou dizer que ele é impossível tirar ele dali. Mas assim, vai ter que acontecer muitas coisas na carreira de algum jogador aí no futuro, ou que vai chegar na NFL ainda, pra tomar, porque ele tem uma importância histórica, como a gente falou. Existiram grandes quarterbacks porque existiu o Johnny Unitas primeiro. Exatamente. Então, na minha lista ele também tá cravado no top 5, porque em questão de relevância, de impacto, acho difícil a gente... E também acho que a gente deve respeito a esses jogadores que vieram antes, que conseguiram construir esse espaço para os outros crescerem também, né? Então, acho que ele tem esse respeito, ele tem esse lugar garantido, pelo menos no meu top 5. Algumas pessoas que são um pouquinho mais novas falam, não, você tá maluco. Pra mim ele tá no top 5 por causa da relevância, por causa dos títulos, que nem você falou, venceu antes e na era Super Bowl. É isso, finalizamos. Já dei aí o seu tchau pra rapaziada. Galera, estamos quase chegando lá no fim da nossa lista de grandes quarterbacks da história da NFL. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, compartilha. Procura também os vídeos que a gente já postou para acompanhar a história de outros grandes quarterbacks e fica atento nas que estão por vir ainda. É isso aí, galera. Muito obrigado mais uma vez para você que escutou ou nos assistiu aqui. De novo, isso aqui é uma série de episódios que a gente está fazendo. A gente já falou de Dan Marino, Brad Favre, já falou de Drew Brees, que eu chorei um pouquinho, mentira, não chorei não. Mas muito obrigado por você ter assistido até aqui. Igual o Vini falou, cara, curta, compartilhe, comenta, pra gente ter aquele debate saudável. E não se esqueça, se inscreva pra você não perder nada do que acontece aqui. Então, muito obrigado até aqui, então, até mais. É isso aí.